Mudando de assunto, você lembra que em fevereiro deste ano, parte da samalmeira centenária, que ficava ali na Praça Santuário, em Belém, caiu? Pois bem, o tronco da árvore, que continua no local, deve começar a ser retirado na semana que vem. É o que conta pra gente a repórter Poliane Guimarães, ao vivo. Boa tarde, Poliane. Olá, Gustavo. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Essa decisão da retirada do restante do vegetal, ela foi tomada pela diretoria da Festa de Nazaré, que é responsável pela administração aqui dessa área, após ela receber o laudo no último dia 8 de maio. Laudo, relatório esse que foi feito não só por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como também da UFRA, logo após queda de parte da copa dessa samalmeira, que foi registrada na madrugada do último dia 6 de fevereiro. Esse laudo, ele informa que foi identificado que, apesar do vegetal ainda estar vivo, ele não tem condições de se restabelecer. E caso haja o crescimento de novos galhos, há risco de novos desabamentos e novas quedas. Isso porque o caule desse vegetal, dessa samalmeira, ele está oco e cheio de infiltrações que pioraram durante esse período chuvoso. Como você já antecipou, já está programada a retirada de parte desse vegetal, da parte restante que ficou aqui na praça, a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Esse trabalho ele será feito em duas etapas. A primeira etapa ela consiste na retirada do tronco e depois será feito o processo de retirada das raízes. Isso porque há a possibilidade delas terem tomado áreas extensas no subsolo daqui da praça. A previsão é que esse trabalho ele seja concluído em 8 dias. A gente lembra, inclusive, para você que nos acompanha, que na época, lá no dia 6 de fevereiro, quando essa árvore caiu, muitas pessoas, a sociedade em geral, muitos biólogos, ficaram tristes porque a samalmeira, além de ser uma árvore centenária, ela também é uma tradição. Ela é considerada uma árvore sagrada e ela abrigava aqui na praça centenas de espécies de aves, inclusive os periquitos, que quando faziam aquela revoada davam um show para quem estava aqui na área. Biólogos, inclusive, consideram que a retirada desse vegetal é uma perda, não só para biodiversidade, mas também para a tradição daqui da nossa cidade. Então, esse serviço ele começa a ser realizado na próxima segunda-feira, dia 22. A previsão é que esse serviço seja finalizado em 2 dias. Ele será feito em 2 etapas. Primeiro a retirada do caule e depois a retirada das raízes. Volto com você, Gustavo. Muito obrigado, Poliane, pelas primeiras informações. E aí a gente volta para aquela discussão sobre a importância de cuidar das árvores, A gente viu que a SEMA fez algumas podas. Logo depois da queda da samalmeira também houve outras árvores caindo também ali na Magalhães Barata, a gente lembra, perto do Colégio Gentil Bittencourt, caiu inclusive dentro do pátio da escola. Então, nesse momento, é importante voltar a essa reflexão de cuidar e ver de fato como nossas árvores estão, as árvores grandes, que podem trazer muitos prejuízos, podem ferir pessoas, inclusive, Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Poliane, sobre o trânsito, Como é que vai ficar o trânsito ali no entorno durante essa operação de retirada do tronco da samalmeira da Praça Santuário. Agora, 12h42, a gente volta a conversar ao vivo com a Poliane Guimarães, que vai trazer mais detalhes sobre a retirada do tronco da samalmeira. Parte dessa samalmeira caiu lá na Praça Santuário em fevereiro e essa deve ser retirada já na semana que vem, Poliane? Isso mesmo, já na próxima segunda. Inclusive, nós mudamos um pouquinho de ângulo. Nós estamos aqui na esquina da Avenida Generalício, porque deve ser uma das avenidas impactadas durante esse processo de retirada do restante desse vegetal. E nós viemos para trazer informações sobre como ficará o trânsito aqui na área durante esses 8 dias em que será realizada essa operação. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria, com a CEMOB, com a Superintendência de Mobilidade Urbana, de Belém. Só que, infelizmente, eles nos repassaram que, apesar de estarmos a 2 dias do processo de início de retirada do restante desse vegetal, eles ainda não têm informações sobre como ficará o trânsito nessa operação que está marcada para segunda-feira. E a gente para e reflete. A Generalíssimo, em si, por si, num dia normal, em horários de maior movimentação, já fica bastante engarrafada. Agora imagine como uma operação dessa de 8 dias para retirada desse vegetal, como é que vai ficar o trânsito aqui na área? Vai ser
com certeza um verdadeiro caos, então a gente aguarda aí que a CEMOB informe como vai ficar o processo, que via vai fechar, quais serão os caminhos alternativos, até para ajudar a população que passa por aqui pela área para não enfrentar tantos transtornos nesses próximos 8 dias. Inclusive, você citou na nossa última entrada, Gustavo, uma situação bastante importante sobre a queda dessas árvores, a supressão de áreas verdes aqui na nossa capital, e nós temos inclusive 2 leis municipais que garantem, por exemplo, que no caso da retirada ou da queda de um vegetal, seja em um terreno público ou em um terreno particular, que outro vegetal seja plantado. E no caso daqui, que foi uma samalmeira, outra samalmeira deve ser plantada no local de onde vai ser retirada essa a partir da segunda-feira. Então vamos ficar aí no aguardo, esperando que o trânsito seja organizado nesses próximos dias para a retirada do restante desse vegetal. Volto com você. Tem que ter um plano de contingência ali, de fiscalização, porque a Generalíssimo, como você falou, é bastante complicada, engarrafa sempre, ainda mais numa segunda-feira, são 8 dias de trabalho. A gente continua aguardando aqui, para saber qual vai ser o plano da CEMOB para organizar minimamente o trânsito nesse trecho, que é geralmente bem complicado no centro de Belém. Obrigado, Poliane, mais uma vez.